Olá, pessoal! Neste exercício, pede-se para listar o nome dos clientes que moram na mesma rua e na mesma cidade de Rodrigo, usando a operação de produto cartesiano. Então, aqui a gente tem uma tabela cliente, que tem os atributos cliente nome, rua e cidade, certo? Então, tá aqui, cliente nome, rua e cidade. A gente quer saber quem são os clientes que moram na mesma rua e na mesma cidade do Rodrigo. Então, a gente vai precisar descobrir qual é a rua e a cidade do Rodrigo, certo? Para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é selecionar a tupla do Rodrigo. Então, a gente vai fazer uma seleção na tupla onde o cliente nome é igual ao Rodrigo. E a gente vai pegar, então, criar uma nova tabela, uma tabela resultado, que tem apenas essa tupla aqui, certo? Depois a gente vai projetar a rua e a cidade do Rodrigo, que são as duas informações que nos interessam, certo? Isso vai ser colocado também numa nova relação. Daí a gente precisa usar a operação de produto cartesiano. Então a gente vai fazer um produto cartesiano dessa relação aqui com a própria relação cliente, certo? Para combinar cada tupla dessa relação cliente com essa relação aqui que só tem uma tupla, que é a rua e a cidade do Rodrigo, certo? Aí a gente vai selecionar aquelas ruas que sejam iguais à rua do Rodrigo e a cidade que seja igual à cidade do Rodrigo, exceto a tupla do Rodrigo, né? Porque o próprio Rodrigo não nos interessa. São aqueles clientes que moram na mesma rua que ele, que é o que está pedindo no exercício. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar o nome da rua e o nome da cidade de Rodrigo, certo? Então a gente vai lá e seleciona a tupla de cliente, onde o cliente nome é igual a Rodrigo, certo? Então a gente tem aqui a tupla do Rodrigo. Aí a gente faz uma projeção na rua e na cidade, que são os únicos dois atributos que nos interessam. E a gente coloca esse resultado em temp1. Então, a relação temp1 é essa daqui, certo? Que tem dois atributos, rua e cidade, e a tupla com os valores da rua e da cidade do Rodrigo, que é a rua X, Maringá, certo? Daí depois a gente vai fazer, então, um produto cartesiano dessa relação aqui, temp1, certo? Com a própria relação cliente. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter temp1 rua, temp1 cidade, combinada com todas as tuplas de cliente, que é isso aqui, certo? Então, cliente tem cliente nome, aí tem a rua da tabela cliente, então cliente.rua, e a cidade da tabela cliente, então cidade é cliente.cidade, certo? Aí a gente vai combinar então rua X Maringá com cada tupla da tabela cliente, certo? E aí o que a gente faz em seguida? A gente vai fazer uma seleção então nas tuplas onde temp rua é igual a cliente rua e temp1 cidade é igual a cliente cidade, certo? Para a gente pegar então, ó, a rua X, ok. Maringá e também. Então, essa daqui não, né? Aí a gente tem que pegar, aí novamente, rua X, Maringá, Maringá. Então, essa dupla aqui a gente vai pegar, certo? Na seleção. Aí, essa daqui, não. Rua X, então essa daqui também não. Rua X, Maringá, Maringá. Essa daqui a gente vai pegar também, certo? E aí, rua X, rua A, essa daqui também não. Então, a gente vai pegar essas duas duplas. Só que essa dupla aqui, ela não nos interessa, porque é a dupla do próprio Rodrigo. Então, a gente vai precisar excluí-la, certo? Então, até aqui a gente tem, então, produto cartesiano entre temp1 e cliente. Então, a gente vai excluir aquela tupla onde o cliente nome é igual a Rodrigo, dessa tabela aqui, que é a temp2, né?
Então, a gente vai excluir a tupla do Rodrigo, primeira coisa. E aí, a gente vai sobrar, então, com essas tuplas aqui, certo? Que ainda não foi combinada naquela seleção. A gente ainda não fez a seleção, certo? A gente só excluiu o Rodrigo. E aí, agora, a gente vai selecionar as tuplas onde temp1.rua é igual a cliente.rua e temp1.cidade é igual a cliente.cidade de temp3, que é essa tabela aqui, certo? Tá, aí agora a gente vai ficar com qual tupla? A gente vai ficar só com essa tupla aqui, né? Nessa seleção. Só que não são todos os dados da tupla que nos interessa. A gente quer saber só o nome do cliente. O nome do cliente é Sofia, certo? Então, a gente vai fazer uma projeção do nome do cliente e vai ter como resultado, então, né, a gente colocou numa tabela chamada resultado, aquela cliente que mora no mesmo endereço, na mesma rua e na mesma cidade do Rodrigo. Bom, aí uma outra operação que a gente tem na álgebra relacional é a junção natural. A junção natural, ela concatena tuplas relacionadas de duas relações em tuplas únicas, certo? Então, ela vai simplificar consultas que requerem o produto cartesiano. Ela vai fazer um produto cartesiano das relações argumento e depois ela vai fazer uma seleção forçando a igualdade sobre os atributos que aparecem em ambos os argumentos. E também vai remover as colunas duplicadas. Então, o que é a junção natural? A junção natural é o produto cartesiano mais a seleção, certo? E aí, quando a junção é natural, ela vai forçar a igualdade sobre aqueles atributos que têm o mesmo nome. Então, a gente não vai precisar especificar qual atributo que tem, como na seleção após o produto cartesiano que a gente fazia, né? A gente especificava na seleção quais os atributos que deveriam ter valores iguais. Aí, aqui, na junção natural, esses atributos das duas relações de argumento também já vai ter o mesmo nome. Então, ela vai forçar uma igualdade sobre esse atributo que tem o mesmo nome, certo? E aí, quando você faz essa junção, vai ficar duas colunas, né? Com o mesmo nome, que é aquele atributo repetido. Aí a junção natural remove essa coluna duplicada e ela aparece apenas uma única vez. Essa, então, é a junção natural. Os atributos, ou o atributo de junção, ele já tem o mesmo nome nas duas tabelas, então a gente não precisa especificar qual que é esse atributo. Agora, uma junção apenas, a gente precisa especificar qual que é a condição de junção. Então, ela vai fazer a concatenação, né, entre as duas relações, argumento, e ela vai fazer a concatenação dos atributos especificados na condição de junção, certo? Então, a junção, de maneira geral, é isso, né? Agora, quando ela já tem atributos em comum, daí ela é chamada de junção natural. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer a junção natural de cliente e vendedor. Então, aqui a gente tem a relação cliente, que tem o atributo código do vendedor, e aqui a gente tem a relação vendedor, que também tem o atributo código do vendedor. Então, o código do vendedor aqui em cliente é uma chave estrangeira para código do vendedor em vendedor, certo? E esse atributo tem exatamente o mesmo nome nas duas tabelas. Por isso, é uma junção natural. Ela vai fazer a concatenação desses dois atributos que possuem o mesmo nome. Então, a gente não vai precisar especificar uma condição de junção. A gente não vai precisar dizer que o código do vendedor em cliente tem que ser igual ao código do vendedor em vendedor, certo? Então, o que vai acontecer aqui? A junção natural, ela faz um produto cartesiano das duas tabelas, então combina cada tupla de cliente com cada tupla de vendedor
e em seguida já faz a seleção, certo? Concatenando então esse atributo que é igual nas duas tabelas, certo? Então, o que é que o produto cartesiano vai fazer? Ele vai combinar o cliente 1, cujo código do vendedor é 1, com o código do vendedor 1, certo? Então, vai combinar essa tupla com essa tupla. Aí depois, o produto cartesiano vai combinar essa tupla, cujo número do cliente é 1 e o código do vendedor é 1, com essa tupla, cujo código do vendedor é 2, certo? Só que a junção natural, ela já faz a seleção também. Então, apenas essa tupla aqui vai ser selecionada, porque aqui o código do vendedor é 1 e aqui o código do vendedor é 1, certo? Então, ela vai concatenar sobre esse atributo aqui, que é igual nas duas relações, né? Quando os valores forem iguais. Só que aí na tabela resultado, ao invés de aparecer os atributos número do cliente, nome do cliente, endereço do cliente, saldo, código do vendedor e nome do vendedor, vai aparecer apenas uma vez o código do vendedor. Então, ela vai remover, a junção natural vai remover aquela coluna que é duplicada, o atributo duplicado, certo? Então, a gente vai ficar com esse resultado aqui. Ó, então, a gente tem o cliente 1 com o vendedor 1, que é a Adriana. O cliente 2 com o vendedor 1, que é a Adriana. 3 com o vendedor 1. E o cliente 4 com o vendedor 2, que é o Roberto, certo? Qual que vai ser o grau da tabela resultado de uma junção natural? O número de atributos diferentes de cliente e de vendedor. Então, número do cliente, nome do cliente, endereço do cliente, saldo e nome do vendedor, mais o número de atributos em comum, que é o código do vendedor, certo? Então, o código do vendedor antes ele aparecia 2 vezes, né? A gente tinha 2 vezes o código do vendedor. Só que ele vai aparecer na tabela do resultado apenas uma única vez, certo? Qual que vai ser o número de tuplas da tabela resultado? Um número entre 0 e o número de tuplas de cliente vezes o número de tuplas de vendedor, certo? No produto cartesiano, o que a gente tinha? A gente tinha o número de tuplas da tabela argumento 1 vezes o número de tuplas da tabela argumento 2, certo? Só que aqui na junção natural, a seleção já é aplicada. Então, vai ser só aquelas duplas que satisfaçam a condição de seleção. E a condição de seleção aqui na junção natural, ela é forçada, então, sobre o atributo que tem o mesmo nome, que nesse caso aqui é o código do vendedor. Uma operação de junção, ela tem uma condição de junção, então, que pode ser formada por várias condições, utilizando o operador lógico AND, certo? Então, cada uma dessas condições aqui, elas são desse tipo aqui. AI, θ, BJ, certo? Onde AI é um atributo da relação argumento 1, certo? E BJ é um atributo da relação argumento 2. E θ é algum operador de comparação. Então, ele pode ser igual, menor, maior, menor ou igual, maior ou igual ou diferente, certo? E aí, quando ele é operador de igualdade, essa operação de junção aqui, ela tem um nome especial, a gente chama ela de equijoin, certo? Apenas quando, então, o operador de comparação é de igualdade. Nos outros casos, a gente tem, então, um θ-join, certo? Para os demais operadores de comparação. Bom, essa junção que a gente viu até agora, ela é chamada de junção interna. Então, a gente tem duas tabelas, duas relações. A relação R e a relação S, certo? Essa junção interna,
ela vai selecionar apenas as tuplas de R que têm tuplas correspondentes em S e vice-versa, certo? Então, aqui nesse caso, ó, a relação R tem o atributo A, B e C. E a relação S tem os atributos A e D, certo? Então, uma junção de R com S vai selecionar apenas as tuplas que têm correspondentes nas duas, certo? Que são as tuplas onde o valor de A é 1 e 2, certo? E aí a gente vai ter, então, os atributos na relação resultado A, B, C e D. Então, A apareceria duas vezes, né? Mas ele é removido, então uma das colunas é removida pela operação de junção. Então, apenas as tuplas que têm correspondentes é que vão ser selecionadas e aparecerem no resultado, certo? Então, qual que é a condição de junção aqui? A condição de junção é A ser igual a A, né? O valor do atributo A ser igual ao valor do atributo A. Então, ela é uma junção natural porque o atributo tem o mesmo nome, que é A, certo? Se a gente precisasse especificar, então, essa condição, ela seria chamada apenas de junção, certo? De qualquer forma, a gente tem que apenas aquelas duplas que têm correspondentes nas duas tabelas que aparecem no resultado. Aí existe um outro tipo de junção, que é a junção externa, que é usada para manter todas as tuplas de R ou todas as tuplas de S ou ambas no resultado da junção, mesmo que elas não tenham correspondentes na outra relação. Então, essa junção externa, ela é usada nas consultas nas quais as tuplas são combinadas pelo casamento de linhas correspondentes, mas sem perda de tupla por falta de casamento. Então, por exemplo, liste os nomes de todos os empregados e o número dos departamentos que eles gerenciam, se gerenciarem algum departamento. Então, nem todo empregado é gerente, certo? Mas a gente quer os nomes dos empregados se eles forem gerentes, mas se eles não gerenciar nenhum, a gente indica, a gente deve indicar no resultado, então, um valor nulo, certo? Mas ainda assim a gente quer o nome desse empregado também, que não é gerente. Então, a gente tem a junção externa para resolver esses casos, certo? Aí, a gente tem a junção externa à esquerda, a junção externa à direita e a junção externa total. Então, a junção externa à esquerda, o que ela vai fazer? A gente tem a relação R e a relação S, da mesma maneira. Ela vai manter cada tupla de R, certo? Independentemente de ter correspondente em S ou não. Então, todas as tuplas de R vão aparecer no resultado, certo? 1, 2, 3 e 4 estão aqui, certo? Só que ela só tem correspondente em S para 1 e 2. Então, para 3 e 4, ó, a gente tem B lá em R, né? A gente tem C lá em R, certo? E D não tem correspondente em S, certo? Então, eles vão ser preenchidos com null. Os valores nessas tuplas vão ser preenchidos com null, certo? Então, essa é a junção externa à esquerda, certo? Aí a gente tem a junção externa à direita, que vai manter cada tupla de S, independentemente de ter correspondente em R ou não. E aí vai preencher com valores nulos os atributos de R que não correspondem às tuplas em S. Então, vai manter todas as tuplas de S. 1, 2 e 5. Então, aqui, certo? Aí a gente tem valor para D, né, que é da relação S, certo? E aí a gente tem os valores também para B e C, para as tuplas 1 e 2, certo? Então, estão aqui.
Só que para a tupla 5 não tem correspondente em R. Então, os valores de B e C vão ser preenchidos com null, certo? E a junção externa total, ela mantém tanto as tuplas de R quanto as tuplas de S, independentemente de ter correspondente ou não. Então, aqueles atributos que não têm correspondente na outra tabela vão ser preenchidos, vão ter o valor preenchido com null. Então, vai aparecer todas as tuplas de R e todas as tuplas de S. Né? Tá aqui 1, 2, 3, 4, 5. Daí, A1 e A2 têm correspondente nas duas tabelas. A3 e A4, elas não têm valor para o atributo D na tabela S, certo? E a tupla 5 não tem valor para os atributos B e C na tabela R, certo? E mesmo assim, todas as tuplas são mantidas. Bom, além disso, a gente tem também na álgebra relacional operações sobre conjuntos. Então, essas operações são as operações de união, intersecção e diferença. Bom, essas operações elas atuam sobre relações compatíveis. O que são relações compatíveis? As duas relações elas são compatíveis quando elas possuem o mesmo grau, ou seja, o mesmo número de atributos, e seus atributos correspondentes possuem os mesmos domínios. Daí a gente diz, então, que as duas relações são compatíveis. E essas operações aqui, elas eliminam as tuplas duplicadas da relação resultado. Então, a união de conjuntos, o que ela vai fazer? Ela vai unir duas relações R e S compatíveis em uma única relação, que vai conter todas as tuplas de R, todas as tuplas de S e todas as tuplas que aparecem em R e S, certo? Então, essa operação é representada pelo operador de união. Então, essa operação está fazendo uma união entre a relação argumento 1 e a relação argumento 2. A intersecção de conjuntos vai unir duas relações R e S compatíveis em uma relação que contém todas as tuplas pertencentes tanto a R quanto a S, certo? E a intersecção é representada, então, pelo operador de intersecção. E a diferença de conjuntos vai unir duas relações R e S compatíveis em uma relação, resultado, né, que contém todas as tuplas pertencentes a R, mas que não pertencem a S, certo? Então, a diferença é representada pela subtração. Então, tudo que está na relação argumento 1 e não está na relação argumento 2. Bom, aí a gente tem aqui, então, a nossa relação cliente, certo? E a relação pedido. Então, em cliente, a gente tem número do cliente, nome do cliente, endereço, saldo e o código do vendedor. E em pedido, a gente tem o número do pedido, a data na qual o pedido foi feito e o número do cliente que realizou o pedido. Daí, pede-se para listar os números dos clientes que ou têm pedido ou foram atendidos pelo vendedor 2, ou ambos, têm pedido e foi atendido pelo vendedor 2. Na consulta 6, pede-se para listar, então, os números dos clientes que têm pedido e foram atendidos pelo vendedor 2. E na consulta 7, pede-se para listar os números dos clientes que têm pedido, mas não foram atendidos pelo vendedor 2, certo? Então, a gente quer saber qual cliente que tem pedido. E na consulta 5, foram atendidos pelo vendedor 2 ou as duas coisas. Então, ó, quem é que tem pedido? Tem pedido os clientes cujo número aparece aqui, né? Então, tem pedido o cliente 1 e o cliente 4, certo? E foram atendidos pelo vendedor 2. Quem foi atendido pelo vendedor 2? O cliente 4. Então, a primeira consulta, ó, pede o número do cliente que tem pedido, foi atendido pelo vendedor 2 ou ambos. Tem pedido 1 e 4. Foi atendido pelo vendedor 2, 4, certo? Então, o resultado vai ser 1 e 4. Tem pedido
e foram atendidos pelo vendedor 2. Quem tem pedido e foi atendido pelo vendedor 2 é só o 4, certo? Só o Rodrigo. E por fim, tem pedido, mas não foram atendidos pelo vendedor 2. Quem tem pedido é 1 e 4. Quem foi atendido pelo vendedor 2 é o 4. Quem não foi atendido pelo vendedor 2 é o 1, certo? Então, como é que a gente faz essas consultas? Primeiramente a gente vai listar os números dos clientes que têm pedidos, porque isso aqui vai ser utilizado em todas as consultas, a 5, a 6 e a 7, certo? Então, lá na tabela pedido, a gente vai projetar o número do cliente, certo? A gente vai pegar isso daqui, ó. Os clientes que têm pedido são aqueles que aparecem na tabela pedido, cujo número do cliente aparece em pedido, certo? Depois a gente vai listar os números dos clientes que foram atendidos pelo vendedor 2. Então, lá na tabela cliente, a gente vai pegar aquela tupla onde o código do vendedor é igual a 2 e vai projetar o número do cliente. Então, aqui na tabela cliente, a gente vai pegar a tupla onde o código do vendedor é igual a 2. Pegamos essa tupla aqui. Mas só nos interessa o número do cliente. Então, a gente vai projetar o número do cliente, que é 4, certo? Aí, a primeira consulta é: liste os números dos clientes que têm pedido ou foram atendidos pelo vendedor 2 ou ambos. Então, em temp 1, a gente guardou o número dos clientes que têm pedido, 1 e 4. Em temp 2, a gente guardou o número do cliente que foi atendido pelo vendedor 2, certo? Aí, a gente vai fazer, então, uma união de temp 1 com temp 2, certo? Clientes que têm pedido, clientes que foram atendidos pelo vendedor 2 e ambos, né? Esse aqui tem pedido e foi atendido pelo vendedor 2. Bom, aqui é para listar os números dos clientes que têm pedido e que foram atendidos pelo vendedor 2. Então, tem um E aqui, né? Quem tem pedido e foi atendido pelo vendedor 2 é só o Rodrigo, 4, né? E aí a gente usa uma intersecção de conjuntos, então. Tem que aparecer em temp 1 e tem que aparecer em temp 2, certo? Então, observe que as duas relações temp 1 e temp 2, elas têm o mesmo grau, certo? Só tem um atributo e o domínio desse atributo é o mesmo, certo? Então, essas duas tabelas, elas são compatíveis. Por isso que a gente pode fazer essas operações de conjunto. Bom, e a última consulta é para listar os números dos clientes que têm pedido, mas não foram atendidos pelo vendedor 2. Então, quem tem pedido é 1 e 4. Quem foi atendido pelo vendedor 2 é o 4. Quem tem pedido e não foi atendido pelo vendedor 2 é o 1. E a gente pode usar, então, a diferença de conjuntos para fazer isso, né? Quem está em temp 1, mas não está em temp 2, certo? Que é só o número do cliente 1. Bom, daí fica como exercício para vocês listar o maior saldo. Então, fazer uma operação, um conjunto de operações em álgebra relacional para listar o maior saldo dessa tabela aqui chamada conta, né? Então, a tabela conta, ela tem os atributos número da conta e o saldo da conta. O que é para consulta em álgebra relacional, para operação em álgebra relacional dar como resultado? O maior saldo. Então, é para dar como resultado 400, certo?